E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um grande tanque aberto contém água e está conectado a um condutor com 2 metros de diâmetro, conforme eu ilustro na figura. Um tampo circular é usado para selar o condutor. Determine o módulo, o sentido e a localização da força da água sobre o tampo. Para resolver o exercício, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. Aqui eu represento a água líquida. A origem do meu sistema de coordenadas coincide com a superfície livre do líquido. A pressão ambiente atua em ambos os lados do tampo circular e o centro C do tampo circular, de acordo com o referencial adotado, está localizado na coordenada y igual a 4 metros, pois nós temos 3 metros a partir da origem O, mais 1 metro de raio. Muito bem? Aqui nós temos uma vista lateral e aqui a vista frontal do tampo circular. Nele eu ilustro de forma geral um elemento infinitesimal de área dA, chamado de retângulo polar. Perceba que o retângulo polar compreende uma abertura central de ângulo dθ. Nós temos aqui o raio R em questão, ilustrado nessa figura e nessa figura, muito bem. E aqui nós temos a localização, a coordenada y desse elemento infinitesimal de área dA. Perceba que a sua localização no eixo y é dada por 3 mais 1, então nós temos 4 metros, mais ΔY. Muito bem? Esse ângulo é dθ e esse ângulo que eu aqui ilustro é igual a θ. Muito bem? Bom, para calcular a força que a água líquida exerce no tampo circular, eu vou recorrer à seguinte expressão. A força F é dada pela integral de PdA, conforme vimos em vídeos anteriores. A pressão ambiente atua em ambos os lados do tampo circular, portanto, seu efeito é desprezado. E como ele pede a força exercida pela água líquida, P0 já é desprezado neste cálculo. Sendo assim, F é igual à integral, a pressão P é dada pela massa específica da água líquida, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes a profundidade H do elemento infinitesimal de área dA. Tudo isso multiplicando dA. Muito bem? Agora observe o seguinte, esse H ele é dado por 3 mais 1 metro, portanto 4 metros mais ΔY, já que, de forma geral, esse elemento infinitesimal de área dA dista do centro C ΔY, portanto eu reforço. Nós temos 3 metros mais 1 metro mais ΔY. Portanto, H é igual a 4 mais ΔY. Logo, a força F fica dada por, então nós temos ρ, a massa específica da água, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes a integral de 4 mais ΔY dA. Muito bem? Observe a expressão obtida, a análise realizada até aqui. Vamos agora melhorar essa integral. Perceba o seguinte, a partir do cosseno de θ, eu posso relacionar ΔY com Rzinho. Sendo assim, o cosseno de θ é o cateto adjacente nesse triângulo retângulo, ΔY, sobre a hipotenusa, que é justamente Rzinho, aqui em visão ampliada. Então, mais uma vez, cosseno de θ é o cateto adjacente ΔY dividido pela hipotenusa Rzinho. Logo, ΔY é dado por R vezes o cosseno de θ. Muito bem?
O elemento infinitesimal de área dA, pelo fato de termos essa simetria no problema, eu vou expressar em coordenadas polares. Portanto, observe agora o retângulo polar em questão de área dA. Essa área dA, ela é dada pela seguinte expressão. Eu vou fazer o comprimento desse arco infinitesimal por dr. Portanto, o comprimento deste arco é justamente r dθ. Então, r dθ. E eu vou multiplicar por dr. Muito bem. Levando agora essas informações na expressão da força, a gente obtém que a força F é dada por ρ vezes G, que multiplica a integral do termo 4 mais ΔY é R vezes o cosseno do ângulo θ. E a área dA é dada por R dr dθ. Muito bem. Sendo assim, a força F fica dada por ρ vezes G, que multiplica. Então, fazendo a distributiva, nós temos a integral do termo 4R dr dθ mais a integral do termo r quadrado vezes o cosseno do ângulo θ vezes dr dθ. Muito bem. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Bom, na variável r, nós temos aqui uma integral dupla. Portanto, na variável r, eu vou integrar de 0 a 1, pois o raio é justamente 1. E na variável θ, para fazer a varredura completa da área do tampo circular, eu vou de 0 a 2π. Portanto, em r, de 0 a 1 e em θ, de 0 a 2π. Sendo assim, a força F fica dada por, então, ρ vezes G, que multiplica a primeira integral. Então, nós temos 4 vezes a integral de R em relação a R, nos dá pela regra do expoente R ao quadrado sobre 2. De 0 a 1 pelo teorema fundamental do cálculo, meio. Vezes a integral agora na variável θ. É simplesmente θ de 0 a 2π pelo teorema fundamental do cálculo, 2π. Agora, mais. Aqui nós temos a integral de r ao quadrado em relação a r, pela regra do expoente, r ao cubo sobre 3. De 0 a 1, pelo teorema fundamental do cálculo, 1/3. Muito bem. Então, agora nós temos a integral de 0 a 2π do cosseno do ângulo θ dθ. Muito bem. Bom, vamos resolver agora essa integral trigonométrica. A integral do cosseno de θ é o seno de θ. Portanto, nós temos o seno de θ de 0 a 2π. Perceba que este resultado é zero, pois o seno de 2π é zero e o seno de 0 é zero. Consequentemente, a gente obtém para a força F a seguinte expressão. F é igual a ρ vezes G, que multiplica 4π. 2 dividido por 2, 1. Este termo é nulo, portanto, 4π vezes ρ vezes G. 4π vezes ρ vezes G. Então, observe no quadro a expressão obtida, o pequeno cálculo realizado. Substituindo agora os dados, a massa específica da água. Vamos assumir que ρ da água é igual a 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico.
O módulo da aceleração da gravidade local, 9,81 metros por segundo elevado ao quadrado. Portanto, efetuando os cálculos, multiplicando ρ vezes g vezes 4π, você vai encontrar o seguinte valor aproximadamente, 123,2 kN. 123,2 kN. Vamos agora para o item B. Para resolvê-lo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a orientação da força que a água aplica no tampo circular é esta que eu ilustro no quadro, na horizontal e para a direita. Para determinar agora a coordenada y do ponto de aplicação dessa força, eu vou recorrer a essa expressão conforme vimos no vídeo anterior. Y', a coordenada y do ponto de aplicação da força, vezes a força, é igual a integral de y PdA. Sendo assim, y' que multiplica 4π ρg é igual. Então agora nós temos a integral de y PdA. Y é 4 mais ΔY, em que ΔY é r cosseno de θ. Portanto, nós temos 4 mais r cosseno de θ, vezes a pressão. A pressão P é igual a ρ vezes G vezes H. H é justamente a coordenada y de posição, portanto, nós temos mais uma vez 4 mais r cosseno de θ. Muito bem. E dA em coordenadas polares, r dr dθ. Sendo assim, y' vezes 4π ρ g é igual. Ρ vezes g é uma constante, eu retiro da integração, que multiplica, fazendo aqui já a distributiva. Então nós temos 4 ao quadrado 16, mais 2 vezes 4 vezes r cosseno de θ, então 8r cosseno de θ, mais r quadrado cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? E aqui r dr dθ. Simplificando ρ e g, a gente obtém que 4 vezes π vezes y' é igual. Então agora nós temos a integral de 16r dr dθ mais a integral de 8r quadrado cosseno de θ dr dθ mais a integral de r ao cubo cosseno ao quadrado de θ, r ao cubo cosseno ao quadrado de θ, muito bem, dr dθ. Observe a expressão obtida, a distributiva realizada. Então nós temos 4π y' igual. Bom, em R nós vamos de 0 a 1, R é o raio do tampo circular, e em θ de 0 a 2π. Então, a integral de R em relação a R nos dá, pela regra do expoente, R ao quadrado sobre 2, de 0 a 1 meio, pelo teorema fundamental do cálculo. Agora nós temos 16, um termo constante. A integral na variável θ é justamente θ de 0 a 2π, 2π. Agora, mais. Perceba o seguinte. Ao integrar o cosseno de θ em relação a θ, nós vamos obter o seno de θ de 0 a 2π. Conforme vimos há pouco, essa integral é zero, anulando este termo. Muito bem? Então agora nós temos a integral de 0 a 1 no raio R e de 0 a 2π em θ de R ao cubo cosseno ao quadrado de θ dr dθ. A integral na variável R é fácil de ser obtida. Então a gente vai obter
só resolvendo esse passo. Então, nós temos 16π mais, integrando na variável r, r ao cubo em relação a r, pela regra do expoente, r à quarta sobre 4, de 0 a 1, 1 quarto. E agora a integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de θ dθ. Para resolver essa integral, eu tenho que recorrer à seguinte expressão. Então vamos recordá-la no quadro. O cosseno ao quadrado de θ pode ser escrito como 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2θ. Então vamos confirmar essa igualdade. O cosseno de 2θ é o cosseno de θ mais θ. Portanto, o cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Agora, meio faz a distributiva. Então, você vai obter 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ menos 1 sobre 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Agora, observe essa diferença. Eu coloco o meio em evidência. Meio multiplica 1 menos o seno ao quadrado de θ. Portanto, meio vezes o cosseno ao quadrado de θ, mais meio cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? Bom, eu vou recorrer a essa igualdade para resolver essa integral. Então, vamos lá. A integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de θ dθ, já fazendo a distributiva. Então, nós temos a integral de 0 a 2π de 1 sobre 2 em relação a θ, mais a integral de 0 a 2π de 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2θ dθ. Muito bem? Então, observe a expressão obtida. Depois que eu encontrar o resultado, eu multiplico por 1 quarto. Então, agora você vai obter a integral em relação a θ é θ, de 0 a 2π, 2π, 2π sobre 2 ou 2π vezes meio, π. Mas, agora observe o seguinte, aqui eu vou realizar a regra da substituição. Então, eu vou chamar de ômega a variável 2θ. Portanto, d ômega é a derivada de 2θ em relação a θ, 2, e aqui o diferencial dθ. Sendo assim, você vai obter 1 sobre 2 vezes a integral do cosseno de 2θ, ou seja, o cosseno de ômega, e dθ é d ômega sobre 2, então aqui aparece 1 quarto. Muito bem. Recuperando os limites de integração, ou melhor, vamos resolver essa integral e depois a gente recupera. A integral do cosseno de ômega em relação a ômega é o seno de ômega, em que ômega é 2θ, e, portanto, eu vou de 0 a 2π. Muito bem. Perceba o seguinte, esse resultado é nulo. Nós temos o seno de 4π, que é 0, e o seno de 0 é 0, portanto, essa integral é nula. Logo, observe o cálculo realizado no quadro, logo, a gente obtém que essa integral, apenas a integral, é igual a π. Muito bem? Já que este resultado aqui é nulo. Muito bem? Bom, agora basta multiplicar por 1 quarto. Sendo assim, a gente obtém que 4π y', 4π y' é igual a 16π mais 1 quarto vezes o resultado daquela integral, que é justamente π, então mais π sobre 4. Simplificando π nessa expressão,
A gente obtém que y' é igual a 16 dividido por 4, que é 4, mais 1/16. Muito bem. Efetuando o cálculo, 4 mais 1 sobre 16, você vai encontrar aproximadamente 4,06 metro. Muito bem. Então, observe no quadro o resultado obtido, o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.